muito bem-vindos. E eu vou já para a palavra para meditarmos nesse momento sobre a mulher de Ló. Nós vimos nessas lives anteriores sobre mulheres lá do início de Gênesis. Falamos de Eva, falamos de Sara, falamos de Agar e agora estamos falando da mulher de Ló. Estamos fazendo uma sequência, vamos passo a passo, livro por livro, até chegar no último livro da Bíblia. Mas nós temos muito o que aprender com essas mulheres da Bíblia. Embora algumas delas não tenham deixado bons exemplos, mas mesmo assim nós aprendemos com isto para que não possamos cometer os mesmos erros, os mesmos equívocos, falhas e sermos pessoas melhores para glorificar a Deus e vivermos melhor em família, em sociedade. Então nós aprendemos em tudo, nós aprendemos. E o texto que eu vou ler com vocês está interessante, em Lucas capítulo 17, versículo 28. Lucas 17, versículo 28. Aí você pode estar pensando, mas como vai falar da mulher de Ló que está lá em Gênesis, no capítulo 19, do versículo 17 até o 28? Sim, mas não se esqueça que a Bíblia sempre vai ter um texto lá na frente para confirmar um ao outro. No Antigo Testamento sempre vai fazer uma abordagem no Novo Testamento, porque o Antigo Testamento ele aponta para o Novo Testamento. E muitas coisas do Novo Testamento nós já estamos vivendo e muito em breve viveremos uma outra realidade. Então nesse momento quero ler esse versículo que Jesus foi quem falou. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Lucas 17 e o versículo 28. Amados, que coisa interessante Jesus falar isso para nós, que está registrado lá em Gênesis capítulo 19. É uma abertura que o Senhor nos faz, nos chama a atenção para que nós possamos observar esses exemplos da mulher de Ló. Quem era ela? Onde ela morava? Não dá o seu nome, mas o lugar que ela morava, sim, morava em Sodoma. Sodoma era um lugar rico, próspero, muitas riquezas. Era próximo ao Rio Jordão, que banhava a cidade, e era muito rica, muito populosa, porém tão rica de riquezas terrenas e pobre de riquezas espirituais. As pessoas que lá moravam não temiam a Deus, não queriam buscar a Deus. Então essa família de Ló e a sua esposa e seus filhos, era uma família até grandinha, e cerca de 10 pessoas compunham essa família, e eles estavam ali numa cidade tão difícil, de más influências, pecaminosa, e o pecado chegou a cheirar tão mal às narinas de Deus que o Senhor a destruiu, e junto com ela uma outra cidade chamada Gomorra. Então quando o Senhor diz para Abraão que iria destruir Sodoma, Abraão intercede pela sua família. Ló era sobrinho de Abraão. E Abraão intercede, diz: Senhor, o Senhor vai destruir os justos que estão lá dentro, junto com os ímpios? E o Senhor disse: não vou destruir. E todos já sabemos que ele começa a falar de 50, 40, 30. Senhor, se tiver lá, finalizando, 10 pessoas, Senhor, se tiver 10 pessoas justas lá, o Senhor vai destruir Sodoma ainda? Ele disse: não destruirei. Porém, infelizmente, a gente vai ver mais à frente que a família de Ló realmente eram 10 pessoas, mas nem todos estavam servindo a Deus, nem todos temiam a Deus. E essa mulher de Ló, que o foco é ela, né? A mulher aqui nesse momento, era uma mulher que estava desapercebida com a realidade. Essa mulher, ela estava acomodada com as riquezas, ela estava tão confortável com tanta riqueza, quem sabe uma mansão tão linda ela estava morando e tinha tudo o que desejava, estava confortável e ela estava feliz, e
acomodada com as riquezas e não estava percebida que tinha que ser luz, que tinha que influenciar outras pessoas, aquela cidade, para Cristo, para servir a Deus. Então essa mulher demonstra ser materialista. Não é um bom exemplo. As riquezas daqui são perecíveis, tudo passa. Mas as riquezas que conquistarmos no céu, a palavra do Senhor diz que lá, quem ajunta tesouros lá, o ladrão não rouba, a traça não rói, nada muda. Esses tesouros que juntamos no céu nunca são perecíveis, jamais passarão. São tesouros que investimos no reino de Deus, no amor, no evangelho, evangelizando as pessoas, levando palavras de paz, procurarmos ser. Enquanto que a mulher de Ló não procurava crescer na sua essência de ser serva de Deus, ser uma adoradora, ser uma mulher que fazia diferença na sua geração, na sua cidade, ser uma mulher amável, ser uma mulher incrível para a sua família, mas ela estava mais se atendo ao ter riquezas que infelizmente são passageiras, e quando partimos para a eternidade não levamos nada disso, mas as nossas obras essenciais do nosso ser, isso sim são riquezas e nos acompanharão. Então essa mulher demonstra ser materialista e a ausência de ser uma serva temente a Deus. Uma outra característica que eu posso observar é que ela estava sendo negligente. Como assim negligente com a sua família? Ela tinha um esposo chamado Ló e era um homem que temia a Deus, ele era justo e ele tinha uma história de vida junto com Abraão, seu tio. E ela tinha filhos. A Bíblia diz, eu anotei o versículo, ele é em 19:12, Gênesis 19, o versículo 12, trata que ela tinha genros, ela tinha filhos, filhas, seu esposo. Se a gente somar tudo isso, todos com ela e toda a sua família, totalizava 10 pessoas. Tá lembrando aí que não é por acaso que Abraão, quando chegou em 10 pessoas, o Senhor falou que não destruiria? Porque Abraão sabia que a família de Ló e a esposa, e com todos os filhos, noras e genros, totalizava 10 pessoas. Mas ela era uma mulher que estava negligenciando o servir a Deus, a ensinar os seus filhos, a ensinar a orar com a sua família, buscar a face do Senhor. Ela estava negligente, desatenta, não estava buscando a face do Senhor. É tanto que quando os anjos chegam para tirar aquela família, para não serem destruídos juntos com a cidade de Sodoma, apenas o seu esposo percebe e ele convida para entrar para sua casa e eles entram. E os anjos ali estavam, as pessoas da cidade viram eles em forma de homens bonitos, e são convidados por Ló, entram para sua casa, e aquela cidade que era tão terrível que até quis entrar para dentro da casa de Ló para apoderar deles homens homossexuais, homens terríveis em pecado, maldosos, maliciosos, e eles queriam possuir aqueles homens que o Senhor acabara de enviar para salvar a família de Ló. Então, quando é que a mulher de Ló percebe que estava acontecendo algo diferente, que algo ia acontecer? Somente quando ela vê o seu esposo Ló oferecer as suas 2 filhas que eram virgens, em troca, dando elas para aqueles homens, aquela multidão de homens que estava do lado de fora querendo entrar dentro de sua casa. Então Ló logo oferece: eu dou as minhas 2 filhas que são virgens para vocês, mas não entrem para tocar nesses homens, porque Ló temia Deus. Ló sabia que não podia tocar naqueles homens,
Ele queria resguardá-los. Então ele chega a esse ponto extremo de oferecer as suas filhas, quem sabe com dor. Mas a incredulidade, a perversidade sexual daqueles homens de Sodoma era tão terrível que eles não aceitaram as filhas de Ló. Disseram não, nós queremos eles. E então tentaram empurrar a porta. E aí os anjos do Senhor disseram para Ló: não, empurra a porta para que eles fiquem aí. E eles teimaram e quiseram entrar. E todos já sabem que ficaram cegos, totalmente, todos ficaram cegos como se fosse noite total. Então o que eu vejo aqui? Essa mulher, ela estava negligente, não estava percebendo a realidade que ela estava vivendo, de homens tão pecadores que estavam chegando à sua casa, e ela não percebia que seu esposo estava numa batalha espiritual. Quantas de nós mulheres não temos percebido que os nossos esposos têm enfrentado batalhas espirituais, têm passado por provações, e às vezes nós estamos acomodadas no conforto, talvez sem desejo de orar, talvez sem desejo de ler a Bíblia, talvez sem desejo de orar pelos nossos filhos. Quantas vezes, mulheres de Deus, nós temos negligenciado de sentar com os nossos filhos e dizer: filhos, você é bênção que Deus nos entregou para essa geração. Eu amo você, eu sou privilegiada de ser sua mãe. Filhos, olha que livro precioso, é a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é real. Ensinar isso aos nossos filhos desde bebês, e a palavra do Senhor nos garante que quando eles crescerem, não se desviarão dele. Nós precisamos cada dia dedicar tempo com os nossos filhos, amar os nossos filhos e orar com eles, impor as mãos sobre a cabeça dos nossos filhos. Ninguém mais tem tanta autoridade e direito de fato para orar pelos nossos filhos como nós, mães e pais. Mas para isso precisamos estar com a vida debaixo da vontade de Deus, servindo a Ele com sinceridade. Então essa mulher estava negligente com as suas responsabilidades de esposa, com as suas responsabilidades de mãe, talvez de sogra, e ela estava ali desatenta, mais acomodada com o conforto das riquezas que aquele lugar oferecia para ela. Isso é uma grande lição para todas nós, mulheres de Deus, para não ficarmos acomodadas, sairmos da zona de conforto, sairmos do comodismo, procurar fazer algo novo, algo que ajude os nossos esposos, algo que ajude os nossos filhos a crescer, que a família cresça, a família orando junto, buscando a Deus juntos, é uma família que é fortalecida e serão todos salvos. E nós vemos mais à frente que ela estava com falta de visão espiritual. Por que eu digo isso? Porque ela estava totalmente desatenta com tudo aquilo que estava acontecendo. O Senhor quer que você e eu tenhamos visão espiritual, e é o Espírito Santo de Deus quem nos concede isso. E por fim, quero finalizar trazendo a última característica que eu destaco, é a desobediência da mulher de Ló. Que desobediência essa mulher demonstra para nós nesse capítulo de Gênesis? Ela desobedeceu uma ordem, e ordem do Senhor é para ser cumprida. A palavra do Senhor é para ser lida, estudada e obedecida. E o Senhor tem prazer naquele que ama e que obedece ao Senhor de coração, voluntariamente, expressando alegria em obedecer a sua palavra. Essa mulher, ela estava totalmente desapercebida, com essa falta de visão espiritual, em não dar a devida importância para obedecer a palavra do Senhor, obedecer a palavra que aqueles anjos acabaram de dar. Sai para fora e não olhes para trás. Interessante que eles pediram um tempinho para ficar descansando, dormindo ali até a madrugada.
o próprio Ló pediu isso, o anjo concede, mas a palavra do Senhor diz que pela madrugada, tardando eles, os anjos, foi preciso pegar nas mãos deles. Na verdade, a Bíblia trata os homens, ora anjos, ora homens. Então esses homens foi preciso pegar em suas mãos e tirá-lo de forma mais forçada, mais rápida, mais apressados, para levar para o lugar seguro. E aí o anjo, os homens orientam: vai para o monte, para aquele monte, escapa-te para lá e não olhes para trás. E essa mulher, ela traz aqui um exemplo que não é bom de ser seguido, jamais, a desobediência. E a palavra do Senhor diz que ela olha para trás. E todos já sabem da história que ela se tornou uma estátua de sal. O que representa o sal? Sal, ele tem um sabor amargo. O sal, em excesso, ele dá um sabor muito amargo, de um tempero só apenas. Interessante que, se nós formos ver que tem muitas pessoas que vivem de olhar para coisas amargas da nossa vida, vivem do passado, olhando para trás e querendo trazer isso à tona, trazer isso à realidade. Não é isso que o Senhor quer que nós vivamos. Ele quer e nos recomenda: olhe para frente, olhe para o alvo é Cristo, Ele é perfeito, Ele não erra, Ele não falha, Ele é santo, Ele é o nosso Senhor e é nele que nos espelhamos, o Cordeiro perfeito. Então a mulher de Ló, ela infelizmente olha para o passado, olha para a sua vida de antes, para os seus pesares que ela estava deixando. E quem sabe muitas mulheres nesse momento estão vivendo o presente, mas não o presente, ela está vivendo do passado, de coisas que viveu que não vale a pena lembrar, de coisas que viveu que deixaram feridas, que deixaram marcas. Mas o Senhor está dizendo: ei mulher, não olhe para o passado, mas olhe para agora que eu estou contigo. E você pode crer que eu tenho uma esperança, eu te trago uma promessa para morar comigo lá no lugar santo, lá no lugar que é eterno, o monte verdadeiro que não se abala e permanece para sempre. É um retrato daquele monte que aqueles homens indicam para Ló e a sua família: foge, vai para o monte, enquanto eu vou tratar com essa cidade, destruir esses homens maus. Então ali é uma tipologia. O monte é o Monte Sião, que o Senhor quer que nos refugiemos nele, que nós possamos ir para lá, o lugar, o monte que dá segurança, o lugar que Deus preparou para cada uma de nós, para cada pessoa, para cada homem, cada pessoa, cada humanidade que o Senhor morreu na cruz. Ele veio para isso. Ele vai destruir aqueles que não estão guardando, não estão obedecendo a sua palavra. Interessante que depois que eles saem, o Senhor envia, através daqueles anjos ali, ele envia chuva de enxofre e fogo. Toda aquela cidade é destruída. Mas o Senhor avisou. Interessante que os anjos dizem assim: salva seus genros, teus filhos, tuas filhas, todos, a quem mais você quer salvar, porque eu vou destruir. E o Senhor hoje, Ele está a dizer, é uma representação aqui muito linda, dizendo, através da igreja do Senhor, quem mais que nós queremos salvar? Quem mais que nós queremos que escape da destruição que virá? Mas que destruição? Sim, o Senhor está dizendo que muito breve acontecerá o arrebatamento. E depois do arrebatamento haverá 7 anos de tribulação e grande tribulação, em que haverá chuvas de enxofres, de fogo, de saraiva, de muitas coisas que já aconteceram, vai acontecer de forma muito mais intensa. Por isso a Bíblia trata de
a grande tribulação, o qual ninguém nunca viu, nunca vivemos, nenhuma geração viveu tudo isso que vai acontecer. Mas o Senhor está dizendo: quem vocês querem ainda que escape? Traga para dentro da sua casa, ou seja, traga para dentro da casa do Senhor. Ali, naquela época, naquele momento da mulher de Ló, era para trazer para dentro do refúgio da sua casa. Mas o Senhor está dizendo: traga agora para a casa do Senhor, para servir o Senhor. Neste momento, nós estamos vivendo a quarentena. E que em muitas cidades está dizendo: fique em casa. É um lugar seguro, é um lugar que você pode estar livre, quem sabe, de ser acometido da Covid, a não ser que alguém venha para contaminar. Mas o Senhor, isso aqui é um símbolo tão perfeito. A casa segura que o Senhor quer dizer é na casa dele, no lugar que ele preparou para nós. Que nós possamos buscar refúgio no Senhor. Quem está debaixo das asas do Senhor, fiel, servindo a Deus, crendo inteiramente que Jesus Cristo é quem é o único que pode perdoar de toda a nossa imundícia, de todo o pecado, saindo totalmente dessa cidade, desse mundo que representa Sodoma, Gomorra, o Egito, o lugar da carne. Saímos deste lugar, e desse lugar que talvez estamos achando que é um lugar de conforto, como a mulher de Ló estava sentindo confortável. O Senhor está dizendo: saia deste lugar tão imundo, dessa zona de conforto, e venha para debaixo da minha vontade, debaixo das minhas asas. É lugar seguro. Busca a minha face, ore e esteja cada dia fazendo a vontade de Deus. E eu te digo, toda a imundícia que a gente viveu, Jesus está pronto para perdoar de todo pecado, nos tornar limpos com o seu sangue precioso, que morreu na cruz e ressuscitou. Nós podemos sim, a qualquer momento, ser levados para morar com Cristo na morada eterna, no Monte Sião seguro, que não se abala, mas permanece para sempre, para sempre. Que nesse dia, esse exemplo dessa mulher de Ló, uma mulher que representa olhar para trás, representa o amargo, olhar para a desobediência, olhar para aquilo que não convém. Mas com isso aprendermos que o Senhor está dizendo lá em Lucas: não olhes para trás, lembrai-vos da mulher de Ló, lembrai-vos da mulher de Ló. Então o Senhor está dizendo, Lucas 17, 32, eu quero corrigir aqui o versículo, é Lucas 17, 32, onde o Senhor Jesus está dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhes para trás, mas olhe para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é perfeito. O homem pode falhar, mas Jesus não falha. E Ele está dizendo: o lugar já está preparado. O Monte Sião, que não se abala, está com todas as moradas preparadas para cada um que se refugiar em Cristo Jesus. Eu estou esperando. E você? Está esperando, se refugiando em Cristo Jesus? Não sejamos como a mulher de Ló, desatentos, negligentes, com falta de visão, de fé, acomodados com o ter e, na verdade, precisamos procurar ser verdadeiros adoradores do nosso Deus. Amém? Com essa palavra eu quero encerrar orando com você e depois eu vou fazer o sorteio do livro. Amém? Pai, estamos agora em Tua presença em oração, apresentando a Ti esta palavra que acabamos de ministrar sobre a mulher de Ló. Uma tipologia tão perfeita que o Senhor está a nos advertir que muito breve o Senhor há de destruir todo o mundo corrupto, todo o mundo que está cheio de pecado, de sangue que está sendo derramado com assassinatos, com tantas coisas terríveis.
mas nós queremos dizer que queremos estar cada dia debaixo das tuas asas, seguros em ti. Nós precisamos de estar, Senhor, guardados por ti. Limpa nossas vidas com seu precioso sangue. Perdoa-nos de todo o pecado e não queremos nos acomodar neste mundo. O nosso lugar que o Senhor preparou é tão lindo, é tão precioso e é para lá que nós estamos caminhando e queremos estar eternamente. Ajude cada mulher que está neste momento a receber esta oração. Vá de encontro às suas necessidades. Tem mulheres agora aflitas pedindo socorro, pedindo ajuda, que o Senhor venha restaurar o seu lar, venha reestruturar o seu lar e dê sabedoria a essa mulher, que ela seja sábia, que ela seja, Senhor, despertada a buscar o Senhor e não se acomodar, mas uma mulher sábia que busca, que teme ao Senhor, que cuida da sua família, que está atenta com seus filhos, com seu esposo, no amor, no trato, na visão espiritual. Ajude essas mulheres, Senhor. Eu ministro força, eu ministro alento, eu ministro renovo, eu ministro forças do Senhor sobre todas essas mulheres e sobre todos esses homens que estão também participando dessa live. Que o Senhor esteja com todos eles, abençoando no nome poderoso de Jesus. Amém?